Estamos aqui com o nosso médico de família, doutor Antônio Spreuser. Bom dia, doutor. E ele vai tirar todas as dúvidas sobre a dengue. Também a gente está recebendo aqui no estúdio a técnica de enfermagem Elaine Pinheiro, que já teve dengue e ela veio falar sobre a experiência dela. Bom dia a vocês, sejam muito bem-vindos mais uma vez, Elaine. Bom dia. Elaine, me responde uma coisa, você tem alguma suspeita de onde você foi picada? Se foi na sua casa, se foi na rua? Eu acredito que foi na rua. Eu tenho um costume no final da tarde de fazer caminhadas e eu acredito que foi nesse período. Porque assim, eu moro num prédio, moro no 22º andar, não tem mosquito, tem tela de proteção, então eu acredito que o único lugar pode ter sido lá, porque é uma pracinha muito arborizada. Elaine vai ser o nosso exemplo aqui, ela vai falar dos sintomas que ela teve e que até agora ela ainda sente uns resquícios aí da doença para mostrar que a dengue é grave e tem que ser cuidada, a gente tem que estar em alerta. Doutor, como é que está esse número agora da dengue? E por que a gente está vivendo esse surto, doutor? Bom, os números dos casos que a gente observou agora na nossa reportagem mostram que a realidade é essa. Cresceu demais. Vou mostrar uma animação para vocês compararem com o ano passado, hein? Olha janeiro do ano passado, quanto que tinha? 93 mil. Comparando com esse ano, 520 mil. Olha fevereiro como estava, do ano passado, 196 mil contra 1.300.000 nesse ano, no mesmo mês. Olha março, 380, olha quanto agora, 1.200.000. A Secretaria da Saúde e o Ministério da Saúde fazem uma previsão que este ano nós vamos passar dos 4 milhões de casos. Nós já temos 1.000. É assustador o número. A mortalidade já estamos em 1.000. E também mais 1.400 sob suspeita. Então, e por que aumentou tanto assim? Por que está aumentando? Porque o que acontece? Fenômenos meteorológicos. Então a gente não pode esquecer que o El Niño veio e está aí. Então o El Niño, o que ele é? Ele traz essas oscilações de temperatura que sobem demais, chove muito, fica muito úmido. Além disso, o vírus, ele muda de genotipo. A gente observava, por exemplo, na epidemia que o Brasil teve na década, no século XIX, século XX, e Rio de Janeiro, era o tipo 1, só o tipo 1. Hoje nós vemos o tipo 2 com o genótipo cosmopolita, que a mortalidade só nesse tipo 2 já é 60%. Já eu vou falar dos subtipos do vírus. É igual essas chuvas também formam aquelas poças, né? E mais o seguinte, Ticiane, as construções que estão acontecendo no Brasil inteiro, o desmatamento de uma forma abrupta em toda a cidade. Por exemplo, a Elaine mora aqui perto, num bairro aqui próximo. Aposto que perto da casa dela deve ter muitas construções. Hoje a gente vê que todo o terreno baldio, cheio de mato, cheio de construção, é um problema muito sério e todos nós temos que pensar nesse problema. Agora, doutora, a gente sabe que o mosquito da dengue, né, é o Aedes aegypti. E tem algum horário, assim, que ele age mais? Porque, por exemplo, a Elaine estava falando que ela acha que foi no final da tarde. Tem algum horário que o Aedes ele é mais ativo, assim? Então, o Aedes, esse bichinho que vocês estão vendo aqui, ele, aliás, chama Aedes aegypti, de uma palavra do latim, que chama o odioso do Egito. Quer dizer, no Egito ele já era odiado, lá naquele tempo lá. Mas por quê? Porque a fêmea, ela se enche de sangue humano para amadurecer os ovos que tem aqui dentro dela. E ela adora picar as pessoas no período da manhã e no final da tarde. Porque todo mundo pensa que o mosquito adora o calor, não, mas não. Esse mosquitinho, ele gosta de um clima mais um pouquinho frio. Não frio, mas, né? Então, de manhã cedo e no final da tarde, é a hora que ele gosta de sair para pegar. Agora, ele pica qualquer hora do dia. Então, por isso que é importante você lembrar, que eu vou mostrar uma animação agora, como que esse mosquitinho, o Aedes aegypti, ele funciona como vetor. Ele que leva o vírus de uma pessoa doente como essa que vocês estão vendo. Ela já está com dengue, ela está com 38,5 graus. Esse mosquitinho vai lá, ela está andando no parque como a Elaine andou na pracinha dela, vai lá e vai picar. E às vezes, quando pica, às vezes não tem nem sintoma, você nem sabe que foi picado. E ela picou, já vai aspirar o sangue. Dentro do sangue, na barriguinha do bichinho, já está o vírus. Vai lá, você está passando, ele já vai para você, já pica também, já tira o teu sangue e já transmite o vírus.
vai picar outra pessoa. Olha lá, um mosquito desse dura 45 dias, em média. E ele pode colocar até 400 ovos. Então, num ambiente como esse aqui, um mosquito pode picar todos nós aqui. Meu Deus. Agora, doutor, então, vendo esse movimento que o mosquito faz, de picando um, depois vai picar outro, quem está com dengue, então, deve ficar em casa ou passar repelente se for sair? Então, quem tem dengue ou quem está doente tem que ficar em casa, porque essa pessoa que tem dengue funciona como um transmissor. Então, você que está doente agora, eu vou caminhar um pouquinho, que é bom tomar sol. Não vai não, porque vem um mosquito, vai picar você e vai passar para outro. Para uma pessoa que está sadia. Lógico. Então você transmite. E aí esses números vão aumentando. Cada vez mais. Elaine, você nunca teve dengue antes, né? Mas em algum momento, quando você esteve doente, você foi diagnosticada com um tipo mais grave? Por exemplo, a dengue hemorrágica? Eu nunca tive dengue. O diagnóstico mesmo foi a dengue clássica. E também ninguém da minha casa também teve a dengue, somente eu. Agora, doutor, dependendo do tipo de dengue, os sintomas, eles são diferentes? São, porque Elaine teve a dengue clássica. É verdade. Podem diferir. Então, só para a gente lembrar, nós temos aqui 4 tipos de dengue. Por exemplo, no tipo 1, que é o mais frequente, o tipo 1 é aquele que dá as epidemias, o tipo 1 é que foi introduzido no Brasil e atualmente nós estamos com casos já na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, na Flórida, esse bichinho já está lá. Quando você tem o dengue tipo 1, o nosso corpo faz anticorpos contra o tipo 1. Agora você pegou o tipo 2, o mosquitinho levou para você o tipo 2, que aliás é atualmente o que dá mais mortalidade do genótipo cosmopolita que eu falei. O seu corpo faz anticorpos por tipo 2, que é um dos tipos mais graves. O tipo 2 e o tipo 3 são os mais violentos. Só que quando você faz anticorpos por tipo 2, aqueles anticorpos que você já tinha no grupo 1, que agora você pegou esse aqui, os anticorpos começam a brigar entre eles. E essa reação de anticorpos com anticorpos no meu corpo faz com que eu possa ter a dengue complicada, a dengue grave, chamada de dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica e a dengue grave é a mesma coisa. E também a gente não pode esquecer que o tipo 3 da doença também é muito virulento e o tipo 4 é menos virulento. Mas, quando faz reação com os outros, é muito perigoso. Por isso que a vacina atual, ela é feita dos 4 subtipos do vírus e dá uma imunidade muito boa. Então, quando você, por exemplo, você tem um dengue tipo 1, tome cuidado para não pegar mais dengue. Então, você que teve dengue agora, por exemplo, o caso da Elaine, ela está aqui. Ela pegou dengue, ela está recém-saída do caso de dengue. Eu estava conversando com ela agora que ela precisa tomar muito cuidado para não pegar outra vez o dengue. Sim. Porque ela pode desenvolver a forma complicada da doença. Agora, a doutora Elaine contou pra gente nos bastidores que ela tem fibromialgia. Certo. Isso é um fator mais grave, de maior risco até para quem tem dengue? Não, não é. A fibromialgia não é. Mas nós temos que saber que para eu desenvolver dengue hemorrágica ou dengue complicada, os principais fatores de risco para desenvolver essa doença, quais são? A idade avançada, diabetes, hipertensão arterial, gestação, doenças respiratórias, obesidade e pacientes oncológicos, porque todos eles têm em comum o quê? A baixa resistência, a baixa imunidade. Então, a hora que eu pego o vírus da dengue, eu posso desenvolver a dengue complicada. Agora, Elaine, conta pra gente quais foram os sintomas, né, que você teve, assim, que mais te abalaram? Assim, vocês acabaram de dizer, né, eu confundi logo no início com a fibromialgia, porque eu senti muita dor no corpo. Só que eu percebi que entre o segundo e o terceiro dia, aquele sintoma já foi aumentando, com dor de cabeça atrás dos olhos, sensibilidade na claridade. E no terceiro dia eu tive uma febre muito alta, que chegou a 39. Foi aí que disparou o alarme e eu fui para o hospital. Agora, doutor, e quais são os sintomas ali? Além da dengue clássica, a dengue hemorrágica também tem outro tipo de sintoma ou eles se confundem, doutor? Então, a dengue clássica é os sintomas que a Elaine teve e eu vou mostrar para vocês a diferença da clássica, da Elaine, que é a dor dengue no normal. corpo, dor atrás dos olhos, exato, eu vou que ela mostrar, teve febre, exatamente, né? com a dengue complicada e hemorrágica. Vamos dar uma olhada, olha lá.
A dengue clássica, fadiga, cansaço, né? Febre alta, acima de 39 graus, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, como a Elaine falou, mal-estar geral, dor no corpo inteiro, parece que passou um caminhão por cima, dor nas articulações, vômito, diarreia e também vão aparecer manchas pelo corpo. Essa é a dengue clássica. Já a hemorrágica, ela tem esses sinais, tontura. Por quê? Porque caiu muito a pressão arterial, vai para 4/0 às vezes. Vômito continuado, dor abdominal muito forte. Esses pontos arroxeados de pele mostram que a plaqueta está baixa e isso, plaqueta baixa, abaixo de 50 mil, podem gerar sangramentos pelo corpo. Então existe um extravasamento de plasma no meu corpo inteiro. Então o fígado aumenta, o pulmão fica cheio de sangue, eu começo a ter dificuldade respiratória, tenho que ser entubado, vou para a UTI, tenho que ser reanimado e posso ir a óbito. Então a dengue complicada, a dengue hemorrágica, é muito, muito, muito grave. Agora, Elaine, conta pra gente. Você falou que o primeiro dia você sentiu dor no corpo, dor nos olhos, no terceiro dia você teve febre. Quando que você foi realmente procurar o hospital? Depois de quantos dias? Depois de 3 dias dos sintomas, aí eu procurei o hospital e lá eu fiz todos os testes, né? Não somente de dengue, mas de Covid, de influenza, de chikungunya, e só deu positivo para o de dengue. Aí eu recebi as orientações médicas e fui para casa aguardar. Mas após 5 dias eu retornei, porque os sintomas eles se intensificaram mais. Você sentia o que, Elaine? Eu já comecei a ter diarreia, a sentir um pouco de falta de ar. E a falta de apetite mesmo é total. A gente não consegue se alimentar, é uma fadiga que a gente não consegue levantar, é prostrado o dia todo. Doutor, os sintomas, pelo jeito, eles se confundem muito, Sim. por exemplo, com os sintomas da gripe. Como que a gente pode fazer o diagnóstico se realmente a pessoa está com dengue? Então, geralmente, o importante é o médico examinar o paciente. Pela conversa, a gente já pode ter uma noção. Mas como atualmente aqui no Brasil nós estamos atravessando uma epidemia de dengue, de influenza, que é o da gripe, e de Covid, um paciente pode ter várias doenças ao mesmo tempo. Esse é o problema. Então, nós temos que lançar mão de alguns exames para nos orientar. Por exemplo, um exame que nos orienta muito rápido é o teste rápido, chamado antígeno, NS1. Esse teste rápido, que existe em farmácia, no pronto-socorro, em hospitais, eles já vão nortear o diagnóstico. Além desses, nós temos também os testes sorológicos, IgG e IgM. Nós já estamos acostumados a falar em IgG e IgM pelo caso da Covid, né? Mas a gente sabe que o IgM, por exemplo, ele pode ser feito após o 5º dia, ele já vai dar positivo. E o IgG é aquele teste sorológico para ver se você tem já imunidade depois do 15º dia. Então, esses testes ajudam muito nós médicos a fazermos o diagnóstico, já para fazer a previsão do tratamento. Então, como que é esse tratamento, né? Depois que você descobriu que você está com dengue, qual o tratamento? E tem algum medicamento que não pode ser tomado de jeito nenhum? Boa pergunta. Então, quando a gente faz o diagnóstico, é dengue clássica ou é dengue... O que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, hidratação. A hidratação é fundamental. Por quê? Aumenta a pressão arterial e os rins não param de funcionar. Esse é o nosso medo, que o rim para de funcionar. E os medicamentos que você pode tomar é o paracetamol e a dipirona para tirar dor do corpo. Tira a dor, isso aqui já ajuda. E lembra, não tomem 2 anti-inflamatórios, que é o ibuprofeno e o naproxeno, e a aspirina, porque esses medicamentos podem provocar hemorragia no nosso corpo, sangrar o estômago, sangrar os lábios, enfim, sangramento no corpo inteiro. Quando você já está tomando esses medicamentos de rotina ou cronicamente, pergunte ao seu médico se você deve ou não, porque as plaquetas baixas no sangue, abaixo de 50 mil, fazem o seu corpo sangrar. Então a melhor coisa, se você está com alguma dor no corpo, algum sintoma, é só dipirona. Dipirona e o paracetamol também. Mas procura seu médico, faça o diagnóstico, porque as pessoas não querem nem ir para o hospital para fazer diagnóstico.
e tem que ser feito o diagnóstico. Ó, então eu já registrei, tira uma foto da tela, verdinho pode, vermelho não pode, tá bom? Exatamente. Agora, Elaine, você teve dengue há mais de um mês, né? Você ainda tem alguns resquícios? Tem alguma coisa ainda que ficou aí? Ainda tenho. Até a semana passada eu ainda não estava totalmente legal, ainda estava tendo fadiga, mal-estar. Tive até a sensação assim de desmaio em alguns momentos, quando eu fui subir escada. Nossa. Sabe, uma sensação de fraqueza mesmo. Essa semana eu já estou um pouco melhor, mas ainda o apetite não voltou totalmente. Meu Deus, mais de um mês. Mais de um Mais mês. de um mês. E isso que foi a leve, né? Ela não Sim. teve a Então, hemorragia grave. exatamente. A gente estava conversando para você tomar muito cuidado Muito nessa cuidado, fase, Elaine. sim. Agora, doutor, além de termos os cuidados, né, de não deixar acumular a água, muitas vezes agora o uso do repelente tem sido indicado, Sim. né, para essa situação que a gente está vivendo hoje. E qual é o jeito correto de passar o repelente? Tem gente que quer passar o repelente em cima da roupa. Então, Todo mundo pode usar o repelente também, Todo mundo qualquer pode. idade? Os repelentes aprovados pela Anvisa, todos funcionam muito bem, geralmente à base de iridina. Então você passa em locais onde você não tem proteção. Por exemplo, eu estou protegido. Então eu vou passar em locais, por exemplo, no caso da Elaine, eu vou passar em locais onde eu não tenho proteção, para o mosquitinho não vir. Mas não não picar. adianta, por exemplo, aqueles de spray passar em cima da roupa? Pois é, Adianta ou O não? problema é que está em cima da roupa, a gente não sabe quanto tempo vai ficar em cima da roupa funcionando. É que nem o perfume, que você passa e sai, Vai né? embora. Então, cuidado, sempre na pele e tomar cuidado no ambiente que você está. Agora, a prevenção da doença, além do repelente, é a vacinação, que deve ser feita entre 4 a 60 anos de idade, lembrando que a segunda dose após 90 dias da primeira dose, e cuidado ou não tomar a vacina as gestantes, pacientes com imunossupressão, que estão fazendo químio, rádio, tem algum tipo de câncer ou doença autoimune, e as pessoas já com dengue. Por exemplo, a Elaine pegou dengue, ela não vai tomar vacina agora, porque ela tem anticorpos, é perigoso. Então, esperar um tempinho, 30, 60 dias, para fazer o esquema vacinal. Elaine, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por dividir aí com a gente tudo que você sentiu, como é que você está hoje. Hoje está melhor. Tá melhor, sim. Que bom, graças a Deus. Doutora Antônia Sproicer, né? Que aula, Olha, né, Tice? muito obrigado. obrigada, doutor. Elaine, obrigado Obrigada. pela sua participação. Obrigada a todos vocês. E tome cuidado, hein? Sim. Muito obrigada, Elaine. Obrigado. Olha, o doutor vai nas redes sociais, o @hoje em dia, tirar todas as dúvidas que ainda ficaram aí, né, do pessoal de casa, tá? Então corra lá após o programa.